Oi, Mari. Ou outra pessoa que estiver assistindo, se talvez alguém for assistir isso aqui. Esse é o vídeo dos documentos. Resolvi fazer aqui no meio da gameplay. Deixa eu tirar o som do jogo pra não me desconcentrar. Principal que você tem que entender. A Mia foi investigar a mansão Stra, da família Stra. Stra. Eu chamo de Stra. Temos na família Stra, pelo que eu achei em documentos, em áudios encontrados pela Sofia, pelo Calixto e pelo Veríssimo quando eles investigavam. E coisas encontradas na mansão, que foi o lugar que eu investiguei. O primeiro lugar da mansão que eu fui foi o porão, que você vai pelo lado de fora. Eu achei o pé de cabra que eu consegui usar pra quebrar a porta da frente pra eu conseguir entrar na mansão depois. Mas a primeira parte foi aquele porão que eu te falei quando eu tava lá no final, antes de eu chegar naquele final no Bad Ending. Eu te falei que eu tinha chegado na primeira parte que eu entrei da casa, que foi aquele porão. Que é por isso que todos os zumbis de sangue já estavam mortos e tal. Porque eu já tinha passado por lá, foi o primeiro lugar que eu entrei. Só que eu não consegui abrir aquela porta que eu abri por dentro. Porque não tinha como abrir. Desculpa, eu tô com sono. Enfim, não consegui abrir. Então, a gente só. Na primeira parte você vai no porão, pega o pé de cabra, quebra umas caixas lá, pega umas coisas que tem lá embaixo, mata um zumbi de sangue, sobe e vai quebrar a madeira da porta para entrar na mansão. Eu não lembro como eu organizei isso aqui exatamente. Eu acho que eu fui ajeitando aos poucos, tipo, mais com coisas da família primeiro. Só que depois bagunçou e eu botei coisa da equipe, e aí eu botei investigação, e aí ficou bem confuso porque eu não consegui adicionar as imagens no lugar que eu quero, sabe? Como você pode ver, tem muita coisa. Tem quantas páginas até agora? 13 páginas. Só que tem muito espaço não ocupado, que é eu não consigo botar essa imagem lá em cima. Ah, enfim, que raiva. Quebrei a madeira da porta, entrei na mansão. Aqui, deixa eu te mostrar o mapa da mansão que eu acho que fica mais fácil de entender. Eu tenho a imagem aqui. Temos aqui. Cadê a entrada? Cadê a entrada? Aqui. Aqui é a entrada. Quebrei essa portinha aqui, que tinha madeira aqui. Aqui é a entrada do porão que eu entrei. Esse aqui é o primeiro porão que eu entrei. Aí a gente vai aqui, volta, quebra a porta, entra aqui. Entra nesse banheiro, pega o medkit e tal, ok, vê o hall. Tem um quadro com a família que tem uma imagem. Tem isso aqui, tem esse quadro aqui, que foi o primeiro quadro que eu fiz as anotações da família, que eu investiguei, né, na minha cabecinha. Esse aqui é o Abraão, pelo que eu entendi, e ele tá ligado ao medo. Essa aqui é a Andrea, eu acho. Eu fiquei confusa por causa do negócio da Andrea e da Tiana, que eu falei pra você. Eu fiz umas associações com os desenhos, mas eu não tenho certeza. Então, depois de ler os documentos, eu cheguei à conclusão, uma quase conclusão, porque eu não cheguei à conclusão de nada, que tava todo mundo ligado ao medo mesmo. Eu acho que não tem esse bagulho de energia e morte que eu coloquei aqui, então talvez eu delete isso por agora mesmo, né? Isso aqui, esse visão que eu escrevi, é porque tem um diário do Yuri que eu vou chegar lá, porque vai ser no segundo andar da casa. Tem um diário dele que fala sobre uma visão que ele recebeu do medo, e aí eu vou chegar lá. Temos Abraão, que ao que tudo indica, o que eu achei que era, eu achei que ele era o pai do Yuri e do Golias, que a Andréia era a mãe e que a Tiana era a avó, mãe do Abraão. Só que eu fiquei muito confusa, porque falou que o Yuri é... O Yuri falou no diário dele que a Tiana é mãe dele e que a mãe dele não para de tocar piano e que a Andréia não conseguia dormir por causa do piano, então eu fiquei confusa e deixei de entender aí. Vamos começar pelo começo, então, pela primeira parte daqui. Família Stra compõe por Abraão, que é o pai, que tá ligado ao medo, Andréia, que eu ainda não sei o que é, que eu achei que era mãe, não é, Golias, que eu acho, pelo que tudo indica, eu botei interrogação, não atualizei aqui, é o filho mais novo, ao que tudo indica. Tiana, eu acho que essa é a velha que toca piano, e Yuri é o filho mais velho. E tem uma mamadeira na geladeira, por algum motivo.
Na geladeira a gente consegue abrir e ver todas as marmitas de comida estragada, mas enfim, comida de cada um, com o nome de cada um. Só que não tem o nome do Abraão, não tem da Andréia, eu acho. Eu acho que só tem Golias, Tiana e Yuri. Enfim, tinha uma mamadeira na geladeira, talvez ele estivesse esperando mais um filho, não sei, não vou descobrir isso no momento. Isso aqui é do Yuri, eu não sei se eu chego ali ainda, eu vou começar bem pelo começo mesmo. Esse aqui é o segundo andar. Vamos lembrar do que eu achei aqui. Na sala do altar, eu achei um diário que eu acabei não tirando foto, eu devia ter tirado foto, que é o mesmo diário da continuação dessa imagem aqui que a gente achou naquele final que não era pra chegar lá. Enfim, é meio que, vou resumir o que tinha no diário, era tipo todos os elementos venerando o medo nascendo como uma criança e o medo no trono com todos os elementos em volta, todos os elementos venerando ele em volta, todos de conhecimento, todos de sangue, todos de morte, todos de energia que tinha, por imagem, sabe? Isso aqui é minha confusão da cabeça, depois eu chego lá, que é que eu já falei, né, mas enfim. Aí pra onde a gente foi? Pra cozinha, que tinha aquela geladeira com as coisas que eu falei. A sala de jantar, se a gente vê aqui na coisa alterada pela ordem, esse diáriozinho aqui é o que eu falei agora, que fala sobre venerar o medo. A sala de jantar virou a base temporária da ordem, então tinha um monte de coisa lá da ordem, tinha uns documentos, umas coisas da ordem. Ai, eu vou ficar sem voz depois de hoje. Tinha um gravador. Tinha um gravador aqui também, na sala do altar, do lado desse diáriozinho. Tinha um gravador que era. Deixa eu achar. Era esse aqui. Do Abraão Stra. Eles recuperaram esse áudio aqui do Abraão Stra. Eu resumi ele, não tá ele todo aqui. Mas é esse primeiro aqui. Ignore o segundo. A gente vai chegar lá. Qual o maior medo de todas as coisas que fiz por essa maldita família? O que você tá fazendo aqui? Ele interrompe, né, o que ele tava falando pra falar com alguém. E eu supus que era a Andréia, mas pode ser a Tamires, já que ela era a mãe do Yuri. Então, não sei, eu tô confusa, entendeu? É isso que não tô entendendo. Enfim, é uma voz de mulher no fundo. Então, eu imagino que seja alguma das duas mulheres. Enfim, depois do fracasso do Goliath se tornou, eu quase desisti, mas dessa vez tem algo diferente. Quando eu olho pra ela, ela quem? Né? É como se ele já estivesse me olhando de volta, o deus do medo. Ele tá falando da Andréia, da Tamires ou de alguém que não tá nessa história que a gente não sabe quem é. Voltemos. Fomos para a sala de jantar, encontramos mais um áudio, só que o áudio é esse aqui. Eu resumi como um documento, eu fiz o áudio como se fosse um documento. Não é um áudio dos Stra falando, não é um áudio do Abraão Stra. Esse áudio é do Calixto explicando sobre o lugar. Quanto tempo que eu tô falando aqui? 10 minutos. Ok. Nessa fita cassete, o Calixto fala que os Stra viveram isolados do resto da sociedade e que isso tem relação com o símbolo da marca com a marca do medo. O membro da família Stra obrigava os outros a fazerem as coisas se oferecendo ao medo. Esse membro que obrigava os outros, eu esqueci. Bom que eu analiso aqui com você, eu lembro das coisas. Era o Abraão Stra. Ele obrigava todos a fazerem coisas oferecendo ao medo. Tudo que indica eu não sei mais se é pai, não sei mais o que tá acontecendo, então vou botar o nome. Abraão era o que levava todos a oferecer ao medo. No quadro ele tem o símbolo do medo desenhado em caneta invisível. Isso aqui é informação minha, não é o que o Calixto falou.
Ele tem o símbolo do medo desenhado em caneta invisível. Nos desenhos de alguma criança, provavelmente o filho pequeno dele, ele tá riscado e desenhado como um monstro. Deixa eu te mostrar esse desenho. Esse aqui. Então, a gente pode pensar que esse aqui é o Yuri, esse aqui é o Golias, essa aqui é a veinha, que é a Tatiana, e essa Andrea. Cadê? Aqui. Voltando para a fita do Calisto. Os Stray enlouqueceram da noite pro dia depois do surgimento do Desassombrado, seja lá o que isso seja. Várias estruturas e manifestações paranormal começaram a aparecer ao redor da mansão Stra, como o cemitério e a catedral. Eu acho que foi a catedral que ele falou junto. Foi. Esse. Catedral foi o que mais chamou a atenção do Calisto. Tem vários símbolos e desenhos enigmáticos e inscrições. E o perímetro é o lugar que não existe. É uma área com presença paranormal extremamente poderosa. Região, com a residência deles, né, na região próxima do perímetro. Diversos agentes foram enviados, mas poucos retornaram com vida. E os que retornaram afirmam que o lugar não existe. Isso é o que estava escrito no documento. Eu não tirei foto do documento inteiro, mas eu botei essa aqui, a visão de satélite do negócio, da distorção paranormal do negócio. Aqui falamos sobre a equipe Elite. Agora eu tenho mais informações, então vamos adicionar isso aqui, naquela foto que eu acabei de ver no jogo, na cama, que temos a Sofia, como é que era o nome? Bessati. E Calisto Bessati. Oi, essa é a parte 2 dos documentos de Enigma do Medo. Eu vou falar com você enquanto eu faço minha unha, então talvez eu me distraia um pouco. Eu parei falando da equipe Elite, que eu só sabia que tinha o Veríssimo como diretor, que é o que estava escrito no documento, que estava riscado no documento original, só que se você botasse a luz UV, ele mostrava que era o Veríssimo o diretor da equipe Elite. E a foto da equipe Elite estava com todos os todos os rostos riscados. Então não dá para saber quem que era, quais que eram os membros. Deixa eu ver se eu tirei aqui. Deixa eu dar mais um. Deixa eu aumentar a foto. Essa aqui é a foto da equipe. Todos os rostos estão riscados. Temos quantas pessoas? Eu não contei isso, hein? Eu poderia ter contado para saber quem é cada pessoa. Mas eu descobri nos documentos que eu vi, e por agora tinha os nomes das pessoas que foram pro perímetro, pra catedral, pro cemitério, então dá pra gente teorizar as pessoas da equipe por isso aí. Mas os nomes que eu tenho certeza que eu descobri é o Veríssimo, que é o diretor, a gente descobriu a Sofia e o Calisto Bessati. Voltando pra cá. Vamos voltar pro mapinha pra gente se situar no que a gente tem que fazer. Sala de jantar, que eu expliquei, que virou a base temporária. Sala de jantar, a gente encontrou a fita do Calisto Bessati, que ele explicava sobre o perímetro e sobre a catedral e sobre a vida dos Stra. Sobre eles terem enlouquecido depois de alguma coisa relacionada a um tal de surgimento do Desassombrado. Então, essas são as informações que o Calisto passou para nós, que eu escrevi como se fosse um documento mesmo, que foi essa parte aqui que eu mostrei na última parte do vídeo, que foi ontem, e aí eu tô gravando hoje enquanto eu me preparo para minha formatura. Eu posso estar muito equivocada em várias informações minhas, então eu quero deixar isso claro para você. Eu não tenho certeza de nada que eu tô falando. Não leve isso como uma verdade absoluta. Porque eu posso estar bem errada em muitos sentidos. Cadê meu esmalte rosinha? Aqui. Bom.
Saindo da sala de jantar, que era a base temporária da ordem, a gente passa para a sala de estar, que você pode passar da sala de jantar ou do hall de entrada. Como do hall de entrada eu fui direto para a sala do altar, eu não fui direto para a sala de estar quando eu fiz pela primeira vez. Depois a gente vai chegar no segundo andar e aí eu vou explicar melhor o segundo andar, que o segundo andar teve bastante informação da família Strah, porque os quartos eram lá. Saímos da sala de jantar, base temporária, para a sala de estar. Na sala de estar tinha nada. Só tinha umas marcas de... Quando você vê com luz UV, nessa parte aqui... Eu tô apontando como se você estivesse vendo, mas enfim, com o mouse você vê. Nessa parte aqui, da sala de estar para a sala de jantar, é como se tivessem arrastado alguma coisa para lá. E tem, tipo, é como se fosse sangue, sabe? Só que não é sangue. É visto por luz UV, que fica roxinho. Quando você abre a sala e tem escrito na parede, Deus do Medo está observando. Na sala de jantar eu esqueci de falar isso. Tá escrito gigante assim, Deus do Medo está observando. Enfim, sala de estar não tem nada, só tem essa marca. Da sala de estar a gente passa pro depósito. O depósito é onde tem a tranca especial, que é essa querida aqui. No depósito, a gente encontra rádio para se comunicar com a Agatha e com o Samuel. Meu Deus, esqueci o nome dele. É Samuel, né? Se não for Samuel, eu descubro no meio e escrevo na tela aí pra você. Se não for Samuel, tá escrito aí. Se for Samuel, tá escrito que é Samuel. Vou falar que é Samuel, então é com S, mas eu não lembro qual que é. Enfim, encontramos o radinho. Nesse lugar a gente consegue falar com a Agatha, com o Samuel e com o Lupe, que a gente tem interações com o Lupe também. A gente encontra nesse depósito esse mapa que a gente tá vendo aqui, esse mapa da casa. Esse que é o mesmo, né? Um e o outro, só que um é com a luz UV e o outro sem. Enfim, aí temos aqui a porta que não vai ser aberta no momento. A gente encontra essa porta, a gente descobre que a gente precisa de 3 formatos para formar um símbolo e fica por isso aí. Aí a gente tem que procurar como a gente vai formar esse símbolo pela casa. Então a gente sai daqui e vamos para o segundo andar. Aqui começa muita coisa legal. Segundo andar. Eu devia ter organizado isso por andares, por salas. Eu devia ter organizado esse documento assim, mas é bom que eu lembro um pouco, então, de certa forma, eu acho que dá pra você entender. Segundo andar. Subimos as escadas. Na hora que a gente sobe as escadas, nesse lugarzinho aqui, começa a tocar um despertador às 4 horas da manhã. E acorda 2 zumbis de sangue no corredor. E a gente tem um relógio grandão aqui na frente da escada. A gente tem esse relógio digital que desperta às 4 horas da manhã. E quando a gente usa luz UV no relógio grandão, que é tipo aqueles relógios antigos, sabe? Do FNAF, que toca no FNAF. Então, é esse aí. Quando você usa a luz UV, aparecem os símbolos em cada horário, em cada coisa. Então, de acordo com informações de documentos, fala que pra gente achar o código da porta, que é o símbolo, no caso, a gente tem que ver horas, minutos e segundos. Então, a gente tem que caçar isso pelo segundo andar. Então, a hora a gente já conseguiu, que é às 4 da manhã que desperta o relógio. E tem muitas informações e documentos que indicam que é esse horário mesmo. Mas, enfim, é autoexplicativo também. Vamos começar pelos quartos, então, já que a gente tem essa informação dos símbolos. O primeiro lugar que eu fui foi a suíte principal. Sem saber que era a suíte principal.
Porque eu joguei na demo, então, tipo, eu não tinha criado um documento para anotar as coisas ainda, entendeu? Então eu não tenho anotado, mas enfim. Primeiro que eu entrei foi a suíte principal, que diz aqui que diz aqui no mapa com a luz UV, que é o quarto do Abraão. Então, a gente entra no quarto do Abraão, a gente encontra uma estatueta do lado da porta, que, ao que tudo indica, é o próprio Abraão Strá. A gente encontra um papel assinado por André Strá, que é um desenho do Abraão. Deixa eu ver se eu peguei ele aqui. Tem o desenho, e aí na parte de trás da folha tem isso aqui escrito: Abraão, aqui está o retrato, como você ordenou, André Strá. Pelo que tudo indica, ela desenhava, né? Ela desenhou os membros da família e escreveu o recadinho para cada um. Enfim. A gente encontra uma faca com sangue, com restos de sangue. A gente encontra um gravador que quem encontrou foi Calisto ou a Sofia? Algum dos dois encontrou. Eu acho que foi a Sofia esse. Acho que o Calisto foi o outro que ele encontrou. E foi esse áudio aqui. É esse. Esse aqui é o que fala ali. Eu não entendi direito esse áudio. Mas, tipo, vamos tentar resumir isso aqui. Eu lembro de tudo, a marca do medo tudo mostra que. Eu lembro de tudo, a marca do medo é tudo. Mostra que ele nunca sentiu medo. Os olhos dele, a catedral foi construída desassombrado, vai encontrar Deus na catedral. Essa parte é o. Opa! Abraão falando. Aí a gente escuta uns barulhos que eu não consegui identificar exatamente o que eram os barulhos, mas parece que aquela faca foi usada, eu não tenho certeza, mas se fosse para supor, eu ia supor isso. E aí tem uma voz no fundo de uma mulher que parece ser a Sofia falando com o Veríssimo. Então deixa eu mudar a cor. Sofia com Veríssimo. Só que eu vou botar uma interrogação porque eu não tenho certeza. É como se eles tivessem entrado no quarto quando o Abraão estava lá, matado o Abraão. Mas eu não acredito que foi assim que aconteceu. Essa é a primeira impressão que a gente tem do que rolou. No quarto do Abraão, a gente encontra mais um papel dizendo do surgimento do desassombrado, da catedral. Deixa eu ver se eu guardei esse documento aqui, se eu tirei foto dele. Não tirei foto dele. Mas enfim, era um documento falando do surgimento do desassombrado, a mesma historinha de sempre. Catedral, o desassombrado vai encontrar com Deus do medo na catedral. E parararararararara. Nesse quarto tem mais alguma coisa? Não. Tinha um zumbi de sangue no quarto. Isso é uma informação, de certa forma, importante, porque significa que alguém morreu ali, né? E acho que era só isso que tinha dentro do quarto. Disso, a gente parte da suíte principal, sai da suíte principal. Tinha outra coisa. Nesse quarto tinha, na escrivaninha do Abraão Strá, tinha informações de como a tranca da porta do depósito funciona.
falando que você precisa combinar os símbolos e falando que cada uma é o tempo do não sei o quê. E tem, tipo, vários documentos explicando dos símbolos. Eu não tirei foto porque eu já tinha resolvido isso na demo, então eu não achei de tanta necessidade, né, tirar print da mesma coisa, sendo que eu já sabia qual que era a resposta, então eu não tirei foto. Agora sim, saindo do quarto do Abraão Strá, eu virei à esquerda e fui para o banheiro. Não tinha nada no banheiro, eu só encontrei um medkit e não tinha mais nada. Procurei, tentei quebrar as coisas, tentei achar alguma coisa, mas não, era só um banheiro. Geralmente no banheiro, né, da casa, nos 2 banheiros da casa tinha só o medkit e não tinha mais nada de informação. Pode ter alguma informação escondida que eu não prestei atenção? Pode, mas pelo que eu entendi, eu acho que não tinha nada no banheiro mesmo, não. Eu tentei quebrar as coisas, tentei ver, não achei nada. Saindo do banheiro, eu não virei nesse quarto que diz aqui embaixo, né, que é o do Golias. Eu não fui no quarto do Golias. Eu segui reto até essa porta aqui que tem esse símbolo do medo. E ela tá trancada de um jeito totalmente complicado, mais complicado do que essa aqui, então não tem como abrir, não é de símbolo, não é um negócio planejado, é um cadeado que, tipo, não tem opção de você abrir no momento. Não tem opção de você chutar até abrir, não tem como. Então, ok, eu vi aqui desistir, então eu desci pra esse quarto aqui. Ah, esse quarto aqui eu tentei entrar, só que ele tava trancado. E quando a gente passa na frente desse quarto aqui, a gente ouve uma música bizarra de piano, que é o quarto da Tiana, que, ao que tudo indica, no meu pensamento, é a velha que toca piano. Mas aí o bilhete do Yuri me deixou confusa, então eu não sei mais o que pensar sobre velha, piano e senhora e mãe e tia e avó, então não sei mais, não faço ideia. Enfim. A gente passa direto e vai para esse quarto de baixo, que é o quarto do Yuri. Você vê aqui que nesse desenho tem... aqui no corredor tem um relógio, que é o relógio da hora, que é do símbolo da hora. Aqui a gente tem o símbolo de alguma outra, que é a hora ao segundo, e aqui a gente tem outro que é minuto ao segundo, e aqui é outro minuto ao segundo. E aí ele indica nessas imagens de onde é cada símbolo pra gente ter mais direção pra achar. Temos esse diário no quarto do Yuri, eu chegarei lá. No quarto do Yuri, o que a gente encontra? A gente encontra uma miniatura de um castelo, não sei se é a mansão Strá, eu não tenho certeza. Se é a miniatura da mansão Strá ou se é do tal do castelo que ele fala tanto no diário dele. Então pode ser de algum desses, eu não sei. Ai, falar dói a garganta, né? Nessa miniatura, se a gente avalia ela, a gente investiga bonitinho e tal, a gente acha uma gavetinha e puxa a gavetinha e tem guardado 2 coisas dentro dessa gavetinha. Um relógio, que eu chegarei lá para explicar o que é esse relógio, e um papelzinho direcionado ao Yuri, que foi feito pela Andréa Strá, que foi esse aqui. Esses 2 presentes, o desenho e o relógio, demonstram o que eu penso. Uma mente brilhante como a sua deveria poder existir para sempre. Por favor, esconda meus presentes para que ele nunca descubra. Provavelmente, para que Abraão nunca descubra. E, enfim, tem esse bilhete, tem um desenho do Yuri, né, na frente do bilhete, e atrás tem esse recadinho escrito. E tem esse relógio. Indo um pouco mais na frente pro quarto, né, seguindo reto ali, entrando de verdade, porque aquilo ali é na entrada do lado da porta, na escrivaninha. Saindo dali, seguindo reto, a gente encontra outra mesinha que tem o diário do Yuri. No diário do Yuri, eu vou chegar
no diário do Yuri. Deixa eu abrir ele aqui pra você ver. Oxi, eu removi o diário do Yuri daqui? Ah, não, tá aqui em cima. Essa aqui é a primeira página. Leia aí. Vou te dar um tempinho pra você ler. Porque eu já tô ficando sem voz de explicar, então se eu for ler todos os papéis que tem, né, vai complicar. O que me chamou a atenção, vou te falando enquanto você lê, é ele ter falado que o Golias é um Ígnaro. Nós que assistimos Segredo na Floresta, tivemos essa grande referência aí pra nossa cabecinha. Ele está o tempo todo nesse diário falando sobre o conceito de tempo e que ele não aguenta mais essa rotina e que o irmão dele obriga ele a seguir essa rotina e ele não foi feito para isso, o cérebro dele é muito mais do que isso, ele tá acima de tudo isso, que a rotina não faz jus ao intelecto dele. Aí aqui ele fala que vai encontrar uma maneira de construir o próprio castelo. Por isso que isso me faz pensar que aquela miniatura poderia ser um castelo, né? Que eu encontrei na entrada do quarto. Aí temos essas outras páginas. Dele falando que a Tiana, o alarme do Golias tocou às 4 da manhã, que é aquele do corredor que a gente encontrou. E a Tiana tocou a música até o final e a Andrea não consegue dormir mesmo. Ainda mais na situação atual dela, que a gente não sabe o que aconteceu. Mas enfim, a Tiana é a que toca o piano, está confirmado. A gente só não sabe se ela é velha ou não. Pelo que pareceu no espírito dela, eu vou chegar lá. Na explicação desse espírito aí. Mas o que eu vi é que parecia uma velha tocando piano. Mas não posso ter certeza disso, então vou fingir que eu não vi e só considerar isso bem lá no fundo da minha mente. Isso que me deixou confusa. Como eu conseguiria voltar a dormir se minha mãe decide tocar aquela maldita música sempre que esse alarme toca? Outra coisa que me deixou confusa. No calendário que a gente encontra na cozinha, tá escrito, eu não tirei foto dele, mas tá escrito que o Abraão controla a vida da família inteira. Meu Deus, cadê? Aqui. E embaixo nas observações do calendário tem essa frase aqui. Minha mãe tem que parar de distrair Golias com suas músicas. E na caneta de luz negra tem escrito Abraão controlava a vida da família inteira. Então isso me deixou confusa porque se Abraão controlava a vida da família inteira, teoricamente ele controlava o calendário. Se ele controlava o calendário, ele teria escrito que a mãe dele tem que parar de distrair Golias com as músicas. Mas se o Yuri falou que a mãe dele tocou a música até o final, então quem escreveu esse recado no calendário foi o Yuri. Aí aqui minha confusão da cabeça que eu escrevi tudo. Yuri escreveu no calendário, então por que a anotação da ordem com tinta invisível diz que Abraão controlava a casa se quem deixou o recado foi o Yuri? Yuri é irmão do Abraão? É uma opção. Eu jurei que o Yuri e o Golias eram filhos do Abraão. Mas se o Yuri é irmão do Abraão, então Abraão também é irmão do Golias, porque o Yuri fala no diário dele que o Golias é irmão dele. Que o irmão dele, Ígnaro, tananana. Eu não acredito que ele estivesse falando de o irmão dele ser o Abraão no diário. Acabou de passar essa possibilidade na minha cabeça, mas eu acho que não. Não sei. Mas a gente não pode descartar nada.
Voltemos. Isso cansa, né? Aqui a gente encontra mais um bilhete falando sobre uma visão. Ah, eu não terminei de mostrar o diário do Yuri. Enfim, ele fala que ela toca a música até o final. Os gritos não param um tempo. Quando isso vai acabar, posso fazer eu segurar o presente dela e esperar pelo melhor. Presente de quem? Que presente? Também não sei. Essa situação é maldita alarme. Disparou e ela tocou a música até o final, de novo. Por que esse desgraçado não me permite entrar naquele quarto? Quem e qual quarto? Parando pra pensar agora, eu não tinha pensado nessa opção antes. O quarto pode ser esse. O Abraão poderia impedir o Yuri de entrar nesse quarto. É uma coisa que faz sentido. Castelo espiral. Várias espirais, visão, 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 visão. E aqui a gente tem o que é uma coisa principal dessa história do Yuri. Fui presenteado e dadivado com essa visão. Minha visão do medo. A euforia do momento da minha revelação fez derrubar meu relógio, meu presente preferido. O relógio que a Andréia Estrada deixou naquela caixinha pra ele. Isso, ele ter derrubado no chão, eternizou o exato segundo em que aconteceu. O segundo, então, é do Yuri, o que faz os minutos serem da Tiana. Então, a gente encontra os segundos, a gente vai ver no relógio, vê qual que é o símbolo, anota e guarda pra fazer. Eu anotei aqui na imagem, já tem tudo anotado na imagem, mas enfim. 4 horas, que é a hora que toca o alarme. O segundo é esse aqui. E o minuto que eu encontrei lá no quarto da Tiana, vou contar como é que eu entrei lá. No quarto do Yuri, creio eu que isso foi tudo que a gente encontra. Tem um quadro do Yuri grandão assim na parede do lado da cama dele, mas nada de importante. Seguimos, a gente tenta entrar nesse quarto, tá trancado, que é o quarto da Tiana, então a gente segue e vai pro quarto do Golias. No quarto do Golias, a gente encontra vários papéis jogados no chão, vários olhos desenhados em paredes. O quarto do Golias é o que menos tem informação. Tinha no chão do quarto do Golias uma coisa que eu não lembro o que era. Era um olho? Não, o olho era na sala do altar. A gente encontra alguma coisa no quarto do Golias, eu não lembro o que é. Quando a gente fala pro Samuel que a gente escuta essa música bizarra de piano, quando a gente chega perto do quarto, ele pergunta se a gente só escuta quando tá muito próximo do quarto, e a Mia fala que sim. Então ele fala pra gente procurar se tem mais algum lugar que a gente escuta essa música do mesmo jeito. Quando a gente entra no quarto do Golias, se a gente chega perto da parede que é próxima do quarto da Tiana, a gente consegue escutar a música. Lá a gente vê um rombo e usando o pé de cabra a gente consegue quebrar a parede e fazer um buraquinho. E aí a gente vira o loop, passa pelo buraco, entra lá, o loop vê o espírito de uma senhora tocando piano, que é o que eu acho que é uma senhora velha, por isso que eu supus que era a senhora velha. Enfim, é o espírito de uma senhora tocando piano. E aí, enfim, o Lupe vai lá, tira a cadeira da frente da porta, abre a porta por dentro e volta pelo buraco. E aí a gente consegue entrar no quarto. Entrando nesse quarto, a gente encontra CD, vários CDs jogados, uma partitura. E nisso a gente encontra os minutos do símbolo. E, enfim, não tem muita informação no quarto da Tiana. Mas no quarto da Tiana a gente encontra, entregue pela Andréia também. Ah, esqueci de falar disso aqui. A gente encontra o do Golias. Escrevo, meu pequeno Golias, escrevo sabendo que você não poderá ler. Mesmo depois do que ele fez, você ter continuado a se expressar através da arte, como eu sempre fiz, me faz enxergar que sempre estaremos conectados. Andréia Estrá. Aí tem o desenho do Golias. E a gente encontra esse aqui no quarto da Tiana. Sempre tão distante reservado.
Sem proferir uma palavra, mas você não precisaria. Essas melodias conversavam comigo, sempre lembrarei delas, Tiana. Não tem tanta informação. Pela varanda a gente consegue ver um matagal, assim, e tem umas luzes, assim, azuis, que eu não faço ideia do que é. E eu acho que a gente chega lá em algum momento. Saímos do quarto dela. Não conseguimos abrir essa porta do medo. Então a gente volta lá pro depósito. Já que a gente já tem a senha dos símbolos. A gente abre a porta. E a gente entra na adega. Do depósito a gente chega na adega. Aqui a gente chega na oficina. Então tá tudo interligado. Esse aqui foi o primeiro lugar que eu fui. Esse aqui foi o lugar que eu abri agora. Então se eu sigo reto eu chego lá. E essa parte é a parte da gameplay que você viu. Então eu não preciso mais explicar como se fosse um mundo que você não tivesse visto. Graças a Deus a minha voz vai ser poupada. A gente encontra essa dispensa, que é o lugar que a gente encontra o papel do Calisto. Subsolo, eu suponho que seja a gente quebrando a parede aqui e indo pro lugar que eu estou agora no jogo. Ah, então deixa eu te mostrar agora os documentos sem ser por essa ordem, os documentos que eu não lembrei. Lembra que eu falei que a gente encontrou um papel amassado? Não lembro se eu falei. Se eu não falei, tô falando agora. Embaixo não, né? A cama do Yuri tá aqui e assim, na frente da cama dele a gente encontra o papel amassado e tem isso aqui escrito no quarto dele. Isso é um documento que a gente acha, pausa aí pra você ler. É tipo um poema que ele faz, eu não compreendi direito. Isso aqui eu tô botando informações do Calisto, porque pelo que a gente vivenciou como Veríssimo, a gente percebe que o Calisto aconteceu alguma coisa com ele pra ele ter ficado doidão daquele jeito. Isso aqui a gente encontrou, não lembro onde a gente encontrou, eu encontrei em algum lugar. Eu acho que esse aqui é o papel que eu falei que eu encontrei na escrivaninha do quarto do Abraão Strá. Fitas dos documentos do Calisto, mostrei aqui Pelite, perímetro, objetivos, código, áudios, documentos, desenho de criança, olhos castanhos arrancados dentro de um pote na sala do altar, isso é o que eu encontrei. Tiana, mãe de, não sabemos, distrai Golias com suas músicas. Faca com sangue no quarto do Abraão. Essa é a imagem que eu achei de Veríssimo. Castelo em espiral. Aqui é o que eu falei do documento que a gente pode ter uma noção, então, de quem fazia parte da equipe. Então, vamos contar quantas pessoas tem na imagem da equipe. Não dá pra ver direito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tem mais de 10 pessoas. Não dá pra ter certeza das pessoas que tem lá atrás, mas tem mais de 10 pessoas. Então... Cadê? Me perdi. Aqui. 3 são Veríssimo, Sofia e Calisto. Castelo em espiral. Outras pessoas da equipe. E tiveram alguns sintomas que a gente não consegue entender direito. Aqui a gente tem o projeto do subsolo, que eu ainda não consegui entender direito. Aqui mais do documento deles. E é isso. Consegui resumir para você os documentos. O vídeo tá feito, o vídeo tá gravado. E agora eu vou editar o vídeo para te mostrar os documentos, para você ter uma noção dos documentos, para você ver o vídeo de eu jogando depois e ter uma noção do que aconteceu. Beijo. E é isso.